Estamos na 7ª edição do nosso programa Conexão Cidade Nova, com o tema COP30 e eu com isso. Nessa 7ª edição, revisitamos a questão climática, trazendo de volta parte das entrevistas concedidas por Lígia Nassar e Suzana Moreira, duas especialistas em questões climáticas. A propósito, vocês podem ouvir a entrevista tanto de Lígia quanto de Suzana na íntegra, na 4ª edição do nosso programa, disponível aqui no YouTube, no canal da editora Cidade Nova. E traremos também nesse programa Vozes da Amazônia, com as vivências de Gerson Tadeu, ele é um guardião da floresta, e de Danielson Cesário, um líder comunitário. Entrevista tanto o Gerson quanto o Danielson, Gênio Júnior dos Santos, um educador local. Vale a pena conferir, assistir o programa até o fim e peço a vocês, coloquem o seu like, inscrevam-se no nosso canal e desfrutem das riquezas que Conexão Cidade Nova tem trazido ao longo desse ano e continuará trazendo uma vez por mês para cada um de nós. Boa assistência. Você vai conferir agora a nossa entrevista com a Lígia Nassar. Ela é especialista em gestão da sustentabilidade pela Universidade de Lisboa e mestre em oceanografia pela Universidade Federal do Pará. Consultora de gestão da sustentabilidade, pesquisadora técnica, científica e acadêmica, trabalha na elaboração de projetos para a captação de recursos, bem como no planejamento, produção e execução de intervenções urbanas. Ela é cofundadora do Laboratório da Cidade. E o Laboratório da Cidade desempenha um papel central na preparação de Belém para a COP, e a organização está à frente de diversas iniciativas que visam promover uma abordagem participativa e justa frente à crise climática, né, nas cidades amazônicas e brasileiras. Então, a COP30, as COPs, elas começaram em 92, né, na ECO 92, aquele famoso evento que aconteceu aqui no Brasil, né, que foi o pontapé, para que os países do mundo inteiro pensassem em ações para que a gente conseguisse diminuir as emissões de gás de efeito estufa, né, para a gente evitar o aumento da temperatura do planeta. Né. Então, o nome COP, ele quer dizer Conferência das Partes. Partes são os países, né? E 30 é por causa do número de COPs que já tivemos. Então, já vamos chegar nesse ano na COP 30. Né? E aí eu vou trazer algo que é dentro desse caminho que é interessante, que todo mundo conhece, todo mundo já estudou nas suas aulas de ensino médio, que é o Acordo de Paris. Né? E o Acordo de Paris, ele é um marco hoje em dia para isso. Então, hoje em dia, o que se fala dentro das COPs é aquilo que foi acordado dentro do Acordo de Paris, né, há 10 anos atrás. Então, a COP30, a COP esse ano faz 10 anos. Então, isso é um marco muito importante que pode fazer com que se avance os acordos dentro de uma COP. Né? E o que acontece? Que acordos são esses? Né? O que é firmado dentro das COPs? Né? Então, se tem algumas temáticas, né, a gente vai falar de mitigação da emissão de gases, para que a gente consiga diminuir as emissões. Né, o que cada país tem feito, que tipo de políticas públicas internas têm sido feitas para que os países diminuam as emissões de gases de efeito estufa. Ou então, falar de adaptação climática, que para nós, como o Brasil, é muito importante. A gente já tem passado por inúmeras inundações, né, enchentes cada vez mais frequentes, secas cada vez mais severas, ondas de calor, né? Belém, a projeção é que Belém, em 2045, seja uma das capitais mais quentes do mundo. Né? Então, tudo isso está sendo feito, a gente já está sofrendo as mudanças, a temperatura já aumentou, né? E o que a gente pode fazer para diminuir, ou então, para se tornar aquilo mais brando, os efeitos das mudanças climáticas se tornem mais brandos para a gente, né? É importante a gente frisar que quem é importante diante de todos esses cenários são as pessoas, né? São as pessoas que estão sofrendo com todas essas questões, né? Então, por exemplo, se adaptar aos efeitos das mudanças climáticas, ao mesmo tempo que a gente precisa mitigar, a gente precisa diminuir as emissões, a gente precisa urgentemente também se adaptar.
né? E quando a gente fala de adaptação das mudanças climáticas, a gente está falando de pessoas, né? Por quê? E aí eu comecei a entrar no assunto, né? Por que é importante falar de pessoas, né? E existe um recorte aqui dentro, né? Quando a gente fala de... E aí eu vou trazer questões geopolíticas ao mesmo tempo, e depois a gente pode ir descendo para o território, para as comunidades, sabe? Quando a gente fala de... E é legal trazer adaptação climática, porque tu consegue trazer um recorte de justiça social, né? Os países do norte global, historicamente, foram os países que mais emitiram gases de efeito estufa. E que, assim, quando a gente vai virar matemática, proporcionalmente são os países mais ricos, né, hoje em dia, países desenvolvidos, né? E aí, quando a gente vai olhar para o sul global, que foram os países que, se a gente não precisa necessariamente fazer um recorte perfeito, mas do sul global, foram os países que foram explorados pelos países desenvolvidos e que hoje em dia são os que mais sofrem com as mudanças climáticas. Por quê? Né, nós somos países em desenvolvimento, não temos grandes recursos, não temos grandes tecnologias, obviamente a gente tem, mas proporcionalmente não tem como se comparar, né? A gente não tem capacitação, né, para pensar em mudanças climáticas, né? A gente obviamente tem, mas não é suficiente, né? É importante frisar isso. Então, existe aqui um recorte de justiça social quando a gente vai pensar nessas duas esferas. E aí, quando tu traz todas essas questões, imagina trazer todas essas questões para dentro de negociações, para dentro que países com realidades completamente diferentes, né? Países com realidades econômicas, sociais, culturais completamente diferentes, tu precisas assinar acordos para que a gente chegue, né, para que a gente consiga diminuir a temperatura do mundo, né? E aí se fala muito, né? Eu preciso me desenvolver ao mesmo tempo. Os países do sul global, a gente precisa realmente desenvolver, né? A gente economicamente é muito fraco, né? A nossa economia, né, a gente precisa, é baseada numa economia que é de alto carbono, né? Obviamente a gente vai ter o desmatamento que a gente precisa reduzir. É uma economia que ela é voltada para poucos, né? Mas a gente precisa ainda, é importante que a gente vai precisar ainda emitir para conseguir ter um certo desenvolvimento para que a gente conseguisse se adaptar às mudanças climáticas. A gente não tem infraestrutura. Quando a gente pensa de infraestrutura, a gente emite. Quando a gente pensa que a gente precisa de infraestrutura para se adaptar às mudanças climáticas, a gente acaba emitindo gases de efeito estufa, porque, né, a gente vai pensar em concreto, né? Sim. É uma certa infraestrutura que ainda precisa ser feita, né? Então é um jogo que é complexo, né? Muitas pessoas desacreditam hoje em dia, né, nas COPs. As COPs não teve nenhum benefício, o que a gente ganhou com isso, tudo. Mas tem projeções de que se a gente não estivesse fazendo nada, a gente estaria muito pior. A gente já teria aumentado 4 graus Celsius. Hoje acho que a gente aumentou 1 grau, né? Então, sem esses acordos, ia ser muito pior a situação que a gente está hoje. Expressão muito interessante, justiça climática. Talvez alguém se pergunte, mas o que é isso? Pode dar aí uma pequena e breve explicação? Sim, é isso. A gente tem que entrar um pouco na perspectiva de ver o que está acontecendo com a nossa casa comum, esse planeta Terra que a gente habita. Porque quando a gente pensa em clima, é algo que sempre existiu, né? É uma realidade de como funcionam os processos de quente e frio do planeta. E na história do planeta Terra, a gente teve eras diferentes, né? A gente foi pensar, era do gelo, era um outro clima, que não havia a possibilidade da vida humana existir como a gente conhece hoje, né? Nesses processos de como o clima foi mudando ao longo da história, pela primeira vez na história do planeta Terra, o clima está mudando, não como fruto de um processo natural, mas como fruto dos impactos do desenvolvimento humano. Então,
E daí, né, várias pesquisas científicas indicam que foi a partir da Revolução Industrial, na década de 1800 e, né? Mas é a partir então desse marco da Revolução Industrial, onde principalmente aquilo que chama gases de efeito estufa começam a se acumular mais do que o normal na nossa atmosfera, o que causa o aquecimento global e que, por sua vez, por aquecer o planeta, causa a crise climática. Porque daí todos os processos que têm uma lógica natural de como acontece, né, de como o tempo é em cada região ao longo de cada estação, de como se dá a questão de maré, tudo é muito encaixadinho, né? Mas a partir do momento que existe esse desequilíbrio do aquecimento, de como deveria ser o aquecimento natural da Terra, daí afeta e causa essa crise climática, que as consequências são, por exemplo, as enchentes no Rio Grande do Sul, que a gente teve ano passado, no início do ano, uma enchente absurda, né, que matou várias pessoas, foi devastadora, e foi a enchente que foi por causa dessa crise climática. Desequilíbrio, né? Esse desequilíbrio. Que, por outro lado, né, se a gente for olhar alguns meses depois, uma seca absurda no Rio Grande do Sul também. Então, extremos, né? Quanto mais essa crise piora, mais as consequências são mais devastadoras, né? Extremo de enchente, extremo de seca, extremo de calor, extremo de frio. Então, daí, para falar de justiça climática, é justamente a gente identificar tudo o que está acontecendo que é injusto com a própria Terra, com os próprios ciclos naturais da Terra e com as pessoas mais vulneráveis que sofrem as consequências dessa crise climática, né? E é uma crise que atinge a todas as pessoas, mas quem mais sofre são as pessoas com menos acesso a uma vida digna. Se a gente for pensar no caso do Rio Grande do Sul, muitas pessoas com mais acesso a uma vida financeira mais estável, com mais possibilidades de escolha, puderam sair, puderam evacuar, puderam, né, acessar soluções para aquele momento de crise. Mesmo sendo muito complexo também, muito devastador, muito sofrimento para essas pessoas. Mas as mais pobres não tiveram para onde ir. Até hoje tem famílias que não receberam o auxílio necessário para poder sanar todas as consequências do que foi a devastação daquela enchente. Então é sempre os mais pobres e vulneráveis, esses mais pobres que também são, na sua grande maioria, pessoas negras, indígenas. Então, falar de justiça climática é pensar também numa perspectiva de um racismo climático, porque a nossa sociedade foi construída também deixando nas periferias as pessoas que não faziam parte dessa branquitude que sempre tomou as decisões sobre como são criadas nossas cidades, nossas políticas, nosso processo de pensar como cuidar das pessoas, né? Então, justiça climática tem várias camadas, então é complexo. Há uma lei que brilha e vive sempre sobre cada coisa. Astros e estrelas movem no céu num concerto de harmonia. E sobre a terra canta em cores da natureza, canta em cores e flores. E sobre a terra canta em cores da natureza, canta em cores e flores. O dia se desfaz, vem a noite, por amor. A noite se despede do dia, por amor. As águas do mar vão pro céu, por amor. E as águas do céu chovem no mar, por amor. As folhas secas caem na terra, por amor. A
terra germina nas folhas por amor. O grão cai na terra e morre por amor. No chão da morte fria renasce toda a vida por amor. Eis a nova lei eterna, lei de Deus. Deus que por amor fez nascer cada coisa, escondendo o amor sob reflexos de morte e de dor. Eis a nova lei eterna, lei de Deus. Deus que por amor fez nascer cada coisa, escondendo o amor sobre reflexos de morte e de dor. Há uma lei que brilha e vive sempre sobre cada coisa. Oi gente, tudo bem? Vocês que estão acompanhando o web programa Conexão Cidade Nova, aqui um recadinho da redação da revista Cidade Nova. Olha, vocês puderam, aqueles que assinam e leem a revista, ler uma matéria de capa especial na primeira edição desse ano, que fala dos povos da floresta, portanto vai ao encontro da temática dessa edição do Conexão Cidade Nova. Depois também ao longo do ano até aqui nós temos publicado vários outros textos, né? Temos a nossa seção Sustentabilidade, que tratam sempre dessa temática muito importante da defesa do meio ambiente. E na edição de novembro, outros textos, em vários espaços da revista, você vai encontrar novas reflexões, novos artigos, a entrevista que trata dessa questão, né, e sobretudo como nós, cidadãos comuns, podemos contribuir, fazer a nossa parte no combate a esse grave problema que afeta a vida do planeta. Eu queria aproveitar a ocasião para convidá-los, aqueles que não assinam a revista, que se tornem assinantes, entre ali em contato conosco, através do nosso site ou das nossas redes sociais. Nas nossas redes sociais, a propósito, você pode acompanhar tudo aquilo que Cidade Nova produz, no Instagram, no Facebook e aqui no canal do YouTube oficial da Cidade Nova. Você tem também acesso aos demais web programas que já foram produzidos desde o início desse nosso projeto. Por fim, convido também você a acompanhar os nossos podcasts que estão no Spotify e outras plataformas. Enfim, tudo isso Cidade Nova produz e é acessível, é uma maneira de você acompanhar esse conteúdo valioso que a gente tem procurado produzir. A última indicação é o site Eclesia, Eclesia Online, que é um site bilíngue, português e espanhol, que foca no tema da sinodalidade hoje e que é um projeto que Cidade Nova assumiu junto com outros grupos editoriais do movimento dos focolares aqui na América Latina e no Caribe. Então esses são os meus recados e eu espero encontrá-los no próximo web programa. Também esperamos vocês se conectarem às nossas redes sociais e acompanharem tudo aquilo que Cidade Nova produz e que tem como foco a construção do mundo unido, a fraternidade universal e a unidade. Um abraço.
Estamos aqui na Ilha do Cumbu, na comunidade do Furo do Piriquitaquara, na região de Belém. Estamos aqui no meio da floresta amazônica. Nós vamos ter um grande evento, agora em novembro em Belém, que é a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, conhecida como a COP30. Muito tem se falado da COP30, muito tem se falado das questões climáticas e da Amazônia, pouco tem se falado sobre o pensamento de quem vive na floresta e que vive da floresta sobre a COP30. Estamos aqui hoje apresentando 2 protagonistas da vida na Amazônia. Eu sou Geni Júnior dos Santos, sou educador nos territórios ribeirinhos da Amazônia e vim hoje conversar com esses 2 ribeirinhos, moradores da floresta, defensores, guardiões da floresta da Amazônia. Estou com o Charles. Charles, diga quem é você, onde mora, o que você faz. Na verdade, meu nome é Jess, né? Mais conhecido como Charles aqui na Ilha do Cumbu. Tá? Sempre que eu me apresento para as pessoas, né? Eu me apresento como um morador da floresta mesmo, né? Nasci e me criei aqui ao lado do Cumbu, no Acará. A minha esposa é daqui da Ilha do Cumbu e já moro aqui há 25 anos nessa casinha aqui ao lado, né? Então, aqui dentro da Ilha do Cumbu eu tenho um projeto, né? Trabalho com o turismo de base comunitária já há 6 anos. E mostrando aí para o povo que vem visitar a gente um pouco de como é que uma família vive na floresta, né? Do que é que ela vive, como é que ela cuida de toda essa floresta. Tá? Então esse é um pouco do nosso trabalho aqui. Charles, me diga então, como é que você tem percebido as mudanças climáticas? Realmente tem havido mudanças climáticas? Você tem sentido no seu cotidiano as mudanças climáticas? E como é que isso tem afetado na sua comunidade? Sim, sempre eu falo, né, que nós que moramos na floresta, nós somos os primeiros a sentir toda essa mudança climática, né? A gente já vem sentindo há muito tempo, mais de 2 anos para cá, a gente viu que se agravou muito, né? Então a gente fica muito preocupado com tudo isso. Hoje, aqui na nossa ilha, né, a gente já não tem mais o camarão no rio, né? O nosso camarão faz 2 anos que ele sumiu de dentro dos nossos igarapés, né? Os nossos igarapés, eles são tidos como berçário, onde os camarões e os peixes vêm para desovar, né? Então a gente percebeu que eles sumiram e a gente não conseguiu pegar nem para o nosso próprio alimento. Também eu nunca tinha visto árvore de açaí morrer, né? E aquela quentura toda do ano passado, né, se você andar daqui a 10 minutos, né, que é a área de terra firme que a gente chama lá no continente, você vai ver muitas árvores de açaí que morreram ali com a quentura desordenada, né? Parece que passou um fogo por cima. E isso nos preocupa muito. Também, esse ano nós não tivemos quase cacau, né? O nosso cacau deu muito pouco. E não tivemos, tudo que é de frutas aqui deu pouco, né? Por causa da quentura, né? Chegou até a dar florada, mas essas flores foram derrubadas todas, né? Caíram todas por causa da quentura. Então, por isso, não tivemos mel também, porque as abelhas não tiveram alimento, né? Que elas dependem da florada para se alimentarem, né? Então, aqui, como eu crio abelha, chegou a morrer muitas abelhas minhas, né? E hoje eu estou aí alimentando elas para ver se eu consigo fortalecê-las novamente, para mim ver se eu consigo daqui lá para o fim do ano que elas produzam mel. Então são muitas mudanças, né, Charles, que a gente vai percebendo. E aí eu te pergunto, como é que tu trabalha no teu cotidiano, né, para que realmente possa contribuir nas mudanças, nessas mudanças causadas pelo aquecimento global, né? Você tem uma postura ecológica que ajude
a reverter essa realidade que estamos vivendo? Eu digo que hoje, né, pelo o conhecimento que eu tenho hoje, né, pelo conhecimento que eu estou indo buscar hoje também, né, eu digo que a gente tem que passar o nosso conhecimento adiante, né, e conversar com as pessoas, né, e mostrando para eles o quanto é importante a gente cuidar da nossa floresta, né, que a floresta ela vale muito mais em pé, né. Eu sou esse espaço aberto hoje aqui à nossa comunidade, às escolas da ilha, né, que quiserem vir aqui com a gente para conversar um pouco com a gente, para começar a entender, né, um pouco do nosso aprendizado, né, que nós temos sobre a floresta. Então eu digo assim que precisa-se muito de campanhas, né, de orientação, né, para as pessoas. E sempre que eu recebo aqui o turista também, eu convido eles a gente se juntar, né? Porque se a gente conseguir se unir, a gente vai conseguir reverter essa história mais rápido, né? Se a gente não conseguir, né, se unir, isso vai demorar muito, muito tempo. Então, sempre eu falo, nós que moramos na floresta, nós temos um conhecimento muito grande. Nós não sabemos tudo, né? Mas a gente tem um conhecimento. E eu acho que os nossos representantes aí, né, eles deveriam deixar um pouco do egoísmo deles de lado e se juntar a gente, né? Somar conhecimento, porque eu acho que unidos nós seremos mais fortes. Você sempre teve essa postura de defensor da floresta, Chaves? Não, isso tudo aconteceu recente na minha vida, tá, gente? Há 6 anos só, tá? Eu fui o maior operador de motosserra da região, um dos maiores, né? Tá. A motosserra servia para derrubar a floresta, né? Eu trabalhei 24 anos nessa profissão de operador de motosserra, tá? Esse trabalho nunca fez bem para mim, nunca fez bem para a floresta, né? Que exemplo eu estava dando aí para os meus filhos, né? Para minha comunidade. Então eu sempre tive vontade de sair desse trabalho, mas não tinha força, né? Então quando algumas pessoas me conheceram e foram conhecer um pouco da minha história, eles foram entender que eu não sabia só derrubar a floresta, né? Então eles me incentivaram a mudar e sentir em mim que eu queria mudar. Então hoje eu virei um protetor da floresta, né? Eu estou retribuindo a floresta de uma outra forma, né? Hoje eu estou cuidando da floresta e tiro daqui o meu sustento 100%, tudo com responsabilidade, né? Com cuidado mesmo. Eu vi que você tem várias atividades no seu espaço, né? Sim. Eu vi que você cultiva a questão da apicultura, tem o artesanato, as literaturas que são escritas nessas comunidades. Então você é um extrativista, né? Sim. Estamos aqui no meio, já vi vários andiroba aqui, estamos aqui com várias andirobas aqui próximo, uma mudinha muda de açaí, né? Aqui é o ouriço da castanha. Castanha do Pará. Castanha do Pará, né? Então você é um extrativista, você hoje tem um empreendimento sustentável, né? Sim, sim. Hoje o meu empreendimento, né, é 100% sustentável, né? Então, tudo que eu faço hoje aqui, né? Hoje eu vendo a minha história, na verdade, aqui na Ilha do Cumbu, né? Então, eu passei a perceber que a floresta ela vale muito mais em pé, né? Eu entendi que cada árvore que eu derrubava aqui na floresta, né, ela impactava no mundo todo, né? Hoje, né, as geleiras estão se desabando lá fora, né? E acontece muitas enchentes, né? Em outros lugares acontece muita seca, né? Então tudo isso é culpa da ação do homem, né? Então quando a gente começa a entender dessa forma, né, a gente começa a mudar, querer mudar, né? Porque isso não é bom para o planeta, né? Então a gente começa a cuidar mesmo. Então, nós estamos vivendo esse momento da expectativa da COP30, né? Vai chegar muita gente na nossa cidade. O que é que você está esperando da COP30? Né? Você está se sentindo envolvido, comprometido nela? Hoje, né, a gente
está numa expectativa muito grande aí com a COP, né? Eu espero que lá sejam discutidas, né, coisas boas, né, em defesa da floresta mesmo, né, proteção da floresta, né, mas a gente fica, certamente a gente fica numa dúvida, né, a gente não sabe se, o que é que vai ser discutido lá, né. Eu acredito que vai ser uma boa oportunidade também, né, essa COP sendo aqui na Amazônia, né, de as pessoas conhecerem de perto a floresta, né, o povo da floresta, e também entender que na floresta não tem só floresta, né, que tem pessoas, né, que tem vida, né, que somos nós que cuidamos disso tudo, né, que temos uma história, né, que temos uma cultura muito bonita, e o mundo precisa nos conhecer, né, para ajudar a gente a proteger de uma forma melhor. Charles, muito obrigado, te agradeço imensamente, tá bom, por esse movimento e compartilhar com a gente essas ideias, esses pensamentos. Obrigado. Depois dessa nossa conversa com Charles, agora vamos dialogar aqui com o Danielson, um líder comunitário que tem uma experiência muito interessante em relação à sua comunidade e à COP30. Danielson, se apresente, por favor. Meu nome é Danielson Cesário da Costa, eu sou morador do Igarapé do Aurá, comunidade Nossa Senhora Navegante. Sou presidente de associação, mas eu sou extrativista, eu me auto-intitulo extrativista, ribeirinho. E a nossa experiência na COP30, na verdade, com nós é mais forte, porque temos uma Avenida Liberdade passando em cima de nossos igarapés, né? E é onde ela se intitula o nome de Avenida Liberdade, onde tem uma titularidade de avenida, digamos assim, ambiental. Mas a gente falamos que não é ambiental, nós costumamos dizer lá, porque se ela está passando pelo meio de uma mata, de uma floresta virgem, onde está sendo desmatada 18 quilômetros de terra, onde nós preservávamos, e está dizendo que é uma avenida ambiental, isso não existe. Ambiental é o que nós fizemos, plantamos, vivemos em harmonia com a natureza, vivemos dali, mas não degradamos a natureza, vivemos em harmonia com ela, então isso é ambiental. E qual é o objetivo dessa avenida? Ela está passando, inclusive eu soube que está passando numa comunidade quilombola, está passando na comunidade ribeirinha de vocês. Qual é o objetivo dessa avenida? Na verdade, ela está passando em duas comunidades ribeirinhas, uma comunidade que já fica na área de terra já e uma comunidade na área de quilombola. A finalidade dela é interligar Belém e Marituba, onde onde eles dizem que o fluxo será mais rápido, né, para chegar de Belém em Marituba ou de Marituba em Belém, acessar a alça viária. Esse que, na verdade, é o foco dela. Então, essa Marituba que fica na Grande Belém, né? E ali tem um movimento muito grande também de carretas, do agronegócio, né? Que escoa facilmente por essa avenida que está sendo construída, essa rodovia, chega-se aos portos de Belém facilmente as carretas. Sim, porque assim, agora, enquanto ela não está pronta, então eles têm que vir pela alça viária, né, entrar em Marituba, na BR, para chegar nos portos de Belém, que fica já na Grande Belém, na Baía do Guajará. Mas a perspectiva é que ela, depois de pronta, eles encurtam o caminho mais ou menos em, digamos aí, uns 30 minutos, para que chegue até os portos. E acessou a alça viária, já está acessando já Cará, Moju, Garapé-Miri, enfim, os territórios que já ficam já mais longe da capital, né? Entendi. E como tem sido essa tua luta contra, né, essa rodovia? Certo ponto você tem implementado, porque é uma luta em relação ao próprio governo estadual, né? Na verdade, quando a Avenida Liberdade se instalou, eles não avisaram, não reuniram com as comunidades para perguntar o que estava acontecendo, se nós aceitávamos, se nós era a favor. Eles apenas decidiram passar, colocaram e degradaram o meio ambiente. Aí nós temos igarapé, nascentes, a fauna, a flora, foi tudo contaminado, porque eles desmataram
eles aterraram, jogaram a pissarra para dentro dos igarapés, os olhos d'água da onde nós subtraímos água de lá para tomar água potável, não tem mais, eles destruíram. Então a minha esperança, a minha perspectiva ali é frustrante, porque quando eu moro lá já há 25 anos e ali eu nunca vi uma devastação, nunca vi uma destruição que nem agora. Então nós preservamos, tem pessoas que nasceram, se criaram ali, pessoas que nasceram, morreram ali, preservando aquilo ali para que não fosse destruído. E quando nós nos deparamos do dia para a noite, foi derrubado toda a flora que estava, tudinho, e deixou só o chão. Quer dizer, que a parte ambiental, a qual se preservava, acabou. As cabeceiras do igarapé renascente acabaram. Camarão que nós tinha, não tem mais. Peixe não existe, porque quando desceu a pissarra para dentro, matou tudo. Destruiu o que nós tínhamos. A água, nós sofremos influência de maré, porque é uma área ribeirinha. Então tem um período que na lua que a maré sobe na terra e um período que ela não sobe. Quando ela sobe, a pissarra subiu para cima da terra e com isso caiu a floração do cacau, a floração do açaí, a floração da banana, a floração do cupuaçu, enfim, de todas as árvores caiu a floração e nós acabamos perdendo a produção que nós tínhamos. Então, para mim, a Avenida Liberdade, para mim mesmo, ela não é uma coisa interessante. Até porque mesmo nós não vamos ter acesso a essa avenida. Ela vai ser uma avenida que ela vai passar no meu quintal. Ela vai passar atrás da minha casa. Mas ela vai ter uma mureta de 2 metros de contenção para que eu não tenha acesso a ela. Quer dizer, é um absurdo do absurdo, é um cúmulo. Porque, digamos assim, eu até discuti com algumas pessoas do governo e disse para eles, vocês estão dizendo que nós não temos condição de comprar um carro, uma bicicleta, ou pelo menos uma bicicleta para andar ou correr ali na rodovia. Eles não vão deixar esse acesso para nós. Se nós quisermos chegar em Marituba, nós vamos ter que ir por Belém. Se nós quisermos chegar lá na parte de Belém, vamos ter que ir para Marituba, porque vice-versa, nós não temos condição de acessar ela. Entendi. Então, na realidade, há uma grande contradição, né, porque estamos vivendo um momento de preparação para discutir os efeitos climáticos no mundo e na Amazônia, e ao mesmo tempo o próprio governo, que faz todo esse movimento para trazer a COP30 para a Amazônia, ele vai devastando a Amazônia e sem consultar os povos da Amazônia. Essa perspectiva, você já sente alguns efeitos climáticos ao longo da sua vida? Você que é um morador da floresta? Sim. O primeiro efeito que a gente sente, né? Acabei de citar agora, o nosso peixe, o nosso camarão, tudo ali acabou, não temos. A segunda coisa, a floração do açaí, a floração do cacau, a floração da banana e de outras diversidades que a gente tem, também sofreu impacto. O clima é muito quente, se tornou muito quente, apesar que nós moramos numa floresta, tem toda uma árvore por um lado que a gente planta, que a gente zela, mas o clima mudou muito. Então, se hoje hoje nós temos a floresta em pé, é porque nossos avós, nossos bisavós, gerações e gerações que tinham lá atrás, eles preservaram e não destruíram, né? Agora você imagina você também morar numa área de ilha, uma área de mata, de várzea, e passar com uma avenida, onde vai passar caminhões e caminhões todos os dias, 24 horas, 48 horas por dia. Você imagine o barulho que não vai deixar aquilo ali. E nós vivemos em uma área isolada, onde essa área que nós estamos é todo silêncio. Você escuta o carapanã cantar, você escuta os pássaros cantar. Ali é um total silêncio que quando as pessoas vão de Belém, de qualquer lugar que seja, eles escutam aquilo ali, para eles é uma harmonia muito grande. Então agora vai mudar tudo. Eu costumo dizer para as pessoas em reunião que a Avenida Liberdade, que para mim não é a Avenida Liberdade, é uma avenida, uma prisão, ali vai ser um impacto, professor, para toda a vida. Ali vai ser um impacto para gerações e gerações. Tivemos pessoas dentro da comunidade navegante do Igarapé do Aurá que morreram com 110 anos, 114 anos. Ele não passou por isso. Mas hoje o meu filho, meu neto, meu bisneto, meu teteraneto vai ter que passar. As gerações vão ter que passar por isso.
porque o governo não chegou, não tomou cuidado de reunir com as comunidades ribeirinhas e dizer o que é preciso, o que é que necessita, o que é que dá para fazer para não impactar tanto. Interessante que nós moramos numa APA. É uma APA chama-se Área de Proteção Ambiental. É uma área, nós estamos por trás do Parque do Tinga, bem ao lado do Refúgio Silvestre. Então, passando com uma rodovia dessa, cortando diretamente, destruiu tudo que nós tínhamos. Agora sim, essa daí ainda não é tanto. Mas agora você imagina quantas pessoas não vão querer morar à beira dessa avenida? Quantos não vão se mudar para ali? Quantos não vão tentar comprar ou invadir as terras ali? E você já viu como vai povoar, então vai ser, digamos, um transtorno. Já está sendo um transtorno. A minha perspectiva é que piore mais. Danielson, a gente sabe que os povos das florestas, eles é que cuidam, são os grandes guardiões da floresta. Uma metodologia que o capitalismo usa nesses territórios é o da invisibilidade dos povos. Invisibiliza para poder avançar Sim. nesses territórios. Como você procura no seu cotidiano ter uma postura de defensor da floresta, que a gente poderia dizer uma postura ecologicamente correta? É assim, eu acho que até os meus 12 anos de idade, eu morava aqui na Ilha do Combu, nasci e me criei aqui. Costumo dizer que eu nasci no pé da saideira e me criei no pé da saideira. Então, aos meus 7 anos de idade, eu já trabalhava com açaí, apanhando açaí, a qual hoje o capitalismo diz que é trabalho infantil, é trabalho escravo. Para nós não era. Para nós era necessidade, aprendendo o que o pai e a mãe estavam ensinando, passando a cultura. E naquele tempo, nós éramos chamados de caboquinho. O ribeirinho era caboquinho para a grande cidade. Quando nós falávamos palavras erradas, que eles dizem, né? De lá, de cá, era todo, digamos, feito bullying. Digamos que nós não tínhamos, não éramos vistos hoje. 10% professor, 5% nós somos vistos. Porque hoje nós somos povos tradicionais. Hoje nós somos ribeirinho. Então naquela época nós muitos tinham vergonha. Eu não tinha. Eu falava, eu moro no interior, eu sou ribeirinho, então eu tenho um irmão que ele tinha essa vergonha de dizer que ele era ribeirinho, mas eu não tinha. E hoje eu entendo que se aquela cultura que nós tínhamos lá atrás, nós vivenciamos ela agora toda, se nós pudéssemos trazer agora e viver o que nós estávamos vivendo, nós vivíamos num país melhor, num mundo melhor, porque os nossos avós, o que é que eles diziam? Eu vou cortar uma árvore para fazer a minha casa, porque nós só tínhamos como fazer casa de madeira. Ele ia cortar uma árvore e fazer a nossa casa, mas era uma árvore que ele aproveitasse toda ela. Ele ia cortar uma árvore, mas uma árvore madura, até mesmo porque ela já não tinha mais quase tempo de vida, e ali ela duraria mais a madeira para fazer a casa. Não era qualquer madeira que era feito, não. Então, quando eu penso assim, que tiraria a árvore maior e deixaria os filhos, ele estava preservando a natureza. E quando tirava uma, mas plantava sem árvore de açaizeira. Hoje é diferente. Hoje você quer construir, o governo quer construir um empreendimento, ele destrói quilômetros quadrados, quilômetros de comprimento e não planta nada. Ele constrói, em vez dele plantar, não, ele destrói e não planta. E hoje nós vivemos em harmonia. Hoje, se nós tiramos uma árvore, hoje nós plantamos 100, porque da onde nós vivemos, é do meio ambiente, é da natureza, nós somos extrativistas. E a população, os grandes capitalismos, eles não olham isso. Eles acham que a população ribeirinha, eles acham que eles têm que estar abafados, escondidos ali para que eles não pareçam. Mas hoje nós já temos voz. Hoje nós somos reconhecidos. Hoje muitos turistas, muitas pessoas que vêm de fora, eles não querem ver Belém. Eles não querem ver aquele calor ali. Eles não querem ver um monte de prédio. Hoje, quando você fala em Amazônia, você quer ver o povo da Amazônia. E eu oriento as pessoas que forem, que procurem, que conversem. Mas não converse com o dono de restaurante que se mudou para cá, para a ilha. Ou construiu aqui na ilha. Ou está vivendo disso aqui na ilha. Você converse com uma pessoa tradicional. Que more lá, que tenha nascido lá, que tenha uma história.
uma história de vida. Por exemplo, a minha história, se eu for contar, arriscado chorar. Não tínhamos barco, atravessávamos para Belém de remo, ia quando tinha, eu ainda sou daquele tempo ainda, que comia ainda charque com chibé. Ainda sou daquele tempo ainda, que nós atravessávamos para fazer a nossa compra, praticamente passava dias num barco andando, quando era mais longe. Então, mas até então eu costumo dizer e penso, naquele tempo nós não tínhamos câncer, nós não tínhamos Alzheimer, nós não tínhamos diversas doenças que hoje tem. Hoje eu digo, hoje nós estamos acomodados. Hoje é muito num celular, hoje é muito na frente de uma televisão. Não que esse não seja bom, é bom. Mas é bom quando você tem isso, mas você está vivendo no meio ambiente. Eu digo para meus filhos, você que é um emprego, não é proibido estudar, não é proibido ter conhecimento, mas onde você está é a sua empresa. Se você zelar pelo mato, se você zelar pela floresta, se você zelar pelos rios, pelas águas, ela vai te dar o sustento 100%, sem carecer você se mudar. Hoje, eu posso dizer para você, em 2003 e 1990, as pessoas elas migraram da Ilha das Onças, da Ilha do Cumbu, migraram de várias ilhas para Belém, para obter uma vida melhor. E muitos, eu me deparei com muitos que não se adaptaram. Você sabe por que não se adaptaram? Porque quando eles vão para Belém, para a área urbana, é outro tipo de vida, é uma outra vivência. Então eles acabaram deixando o terreno deles, mas depois retornaram de volta, porque onde eles estavam era o paraíso. Eles não sabiam, eles precisaram sair para eles olharem e ver que o que eles tinham era o necessário para eles viverem. Mas esse foi necessário para eles. Muitos conseguiram voltar e conseguiram voltar para o seu terreno. Muitos não tiveram como voltar. E eu acho que eu sou agraciado. Eu sou agraciado porque eu estou no meio da natureza. Eu vivo na natureza. Eu falo da natureza. Eu respiro a natureza. Então eu sou agraciado por Deus. Nessa perspectiva, né, que você está nesse movimento, né, em defesa da natureza, você está engajado nesse movimento aí da COP30. O que é que você está esperando da COP30? Olha, da COP30, o que eu estou esperando é mais perturbação, porque para nós ela não vai deixar um benefício nenhum. Como eu acabei de falar, ela vai passar no nosso quintal, está passando, mas nós não vamos poder ter acesso a ela. Para nós chegarmos em Marituba, nós vamos ter que ir em Belém. Para nós chegar em Belém, vamos ter que ir em Marituba. Então ali, o que o governo está deixando é o impacto ambiental, que é a compensação ambiental, que nós estamos lutando com eles para eles deixarem nas comunidades. Mas esperança de melhoria, nós já temos melhoria. Nós vivemos bem, nós temos saúde, nós vivemos na natureza. E ali nós temos remédio, nós temos as plantas medicinais. Se é saúde, nós temos. Então eu não espero uma melhoria da Avenida Liberdade ou da COP30. Muitas pessoas vão ganhar dinheiro sim, muitas vão. E é louvável, porque nós moramos dentro de uma área onde vai acontecer a COP30. Então é louvável que a gente também lucre com isso daí. Mas futuramente mesmo, eu não acho muita coisa. O que demais vai acontecer é que as pessoas lá fora, os outros países que não têm essa floresta, o que é que eles vão fazer? Eles vão olhar, vão enxergar e ver o verdadeiro protagonista, aonde se gera o crédito de carbono. Nós, onde você está, nós vendo aqui, nós geramos crédito de carbono. Nós temos direito ao crédito de carbono, mas não é nós dado esse direito, não é nós repassado. Todo ano, as grandes cidades, os grandes países, eles pagam, mas nós não temos direito. Nós temos direito ao seguro-defesa, mas não é nós pagos. Você sabe por quê? Porque o ribeirinho não é visto com bons olhos. Mas aí é que a diferença que era para o governo ver, olhar, porque nós vivemos no meio ambiente, nós contribuímos, nós plantamos, nós preservamos. Então eu quero dizer, nós somos os defensores da floresta. Nós somos as pessoas que era para estar aparecendo nas mídias. Mas, enfim, infelizmente é diferente. Ok, Daniel, eu te agradeço imensamente, né, a sua contribuição. E este é o pensamento do povo da floresta.
Muito obrigado a todos e até a próxima. Continente assistido pela solidão. De